Oi, gente, muito bom dia. Hoje, 8 de novembro, terça-feira, Manhã no Ar começando. Obrigada pela sua companhia. De manhã bem cedinho, a gente junto até 8 horas da manhã com muita informação, muita notícia para você. Olha só os destaques que nós preparamos para a edição de hoje. Superior Tribunal de Justiça caça liminar da Prefeitura e autoriza o aumento da passagem de ônibus de R$ 3 para R$ 3,45. Ministério do Desenvolvimento Social bloqueia mais de 13 mil benefícios do Bolsa Família aqui em Manaus por suspeita de irregularidades. Outros 7 mil foram cancelados. Produtos natalinos já ganham as vitrines nas lojas de Manaus. Os comerciantes apostam em novidades, variedade e preço para atrair o consumidor. Esse ano tem um mix muito maior e a gente tem um Natal mais barato. No quadro Lição de Casa, você vai ver como alguns universitários conseguem concluir o ensino superior pagando muito pouco ou quase nada. O investimento é apenas nos estudos. Eu já estava imaginando desistir do meu sonho. Minha coordenadora me contou que eu poderia trabalhar para a própria universidade e, enfim, receber as outras bolsas de 50%. A gente traz ainda os detalhes da nova piscina da Vila Olímpica, que deve ser montada no ano que vem. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, o seu dia começa aqui. Um mês depois de ter praticado o crime, a polícia conseguiu prender um homem acusado de matar o auxiliar de refrigeração Lucas Espírito Santo, na zona norte de Manaus. O suspeito confessou o latrocínio e disse que atirou na vítima porque ele tentou fugir durante o assalto. A família não conteve a revolta e invadiu a delegacia para confrontar o responsável pela morte de Lucas Espírito Santo, de apenas 20 anos. A mãe de Lucas declarou que todos ainda sentem a falta do jovem e esperam que o assaltante seja punido. Assassino que acabou com a vida do meu filho, que hoje em dia acabou com a nossa família. A gente está sofrendo muito, 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 muito. O meu filho era um bom filho, era um exemplo de rapaz, um bom filho, um bom neto, um bom sobrinho. Ele só queria trabalhar. O atirador que tirou a vida de Lucas é o motoboy Orlando Oliveira Pereira. Ele foi capturado no bairro Coroado na última sexta-feira e confessou que atirou porque a vítima tentou fugir durante o assalto. De acordo com o delegado, Orlando já tem passagem pela polícia. Agora, com o latrocínio, a polícia espera que ele não saia tão cedo da prisão. É a sexta vez que esse indivíduo vai ser preso. Então, nós percebemos aí a periculosidade desse infrator, né, que acabou ceifando a vida de uma vítima, de um trabalhador que estava saindo no momento, esperando o coletivo para ir trabalhar. Um absurdo, realmente. Um acidente entre ônibus e veículo de passeio deixou 2 pessoas feridas. A gente tem as imagens para você. De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu na Avenida João Câmara, na Cidade Nova, na Zona Norte, quando o motorista do carro tentou ultrapassar outro veículo e acabou batendo em um ônibus da linha 014, que vinha no sentido, justamente o sentido oposto. Os 2 ocupantes do carro ficaram presos nas ferragens, precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros. Eles foram encaminhados para a Unidade Básica de Saúde do bairro, onde receberam atendimento. Um grupo de bombeiros aqui do Amazonas está treinando para combater incêndios em locais fechados, utilizando menos água. A nova técnica também otimiza o trabalho dos militares. Vamos saber como na reportagem do Márcio Azevedo e do Antônio Domingos. A nova técnica é conhecida como flashover. Nela, os bombeiros trocam o jato contínuo de água por pequenos esguichos. Isso, segundo esse instrutor que veio de Goiás, é mais eficaz. O treinamento ele visa o combate a incêndio com o mínimo uso de água, de forma que a gente consegue preservar mais o patrimônio e também garantir que as pessoas que se estiverem no local não sofram com o vapor de água produzido, quando nós lançamos muita água. Inicialmente, 21 militares do Corpo de Bombeiros de 5 estados receberam a formação. Foram 3 semanas de atividades teóricas e práticas. Nessa terça-feira, mais 18 militares serão capacitados. Com isso, o Corpo de Bombeiros do Amazonas passará a utilizar a nova técnica para combater incêndios em locais fechados. A ideia do curso é fazer com que a nossa tropa
tenha muito mais capacidade de combater incêndio. A gente entende que incêndio às vezes é jogar água. E com este curso a gente chegou à conclusão que não é a primeira ideia de combate a incêndio é jogar água. Você tem vários outros recursos, como a abertura de porta, evitar que entre muito oxigênio no ambiente para que o incêndio não se alastre. Tenente Adson foi um dos militares do Amazonas que fez o curso. Ele e os outros colegas enfrentaram temperaturas de aproximadamente 1000 graus. Um treinamento exaustivo, mas necessário, principalmente porque a partir de agora ele também terá a responsabilidade de ensinar a nova técnica para outros militares. É um enriquecimento, uma troca de experiências incrível. Imagina que vai ganhar a população na hora que vocês precisarem aplicar essas técnicas. Com certeza, né? Um bombeiro mais preparado significa uma melhor qualidade de serviço prestado à população. E mais segurança aí para a sociedade. Olha, cerca de 5.000 servidores temporários que foram desligados da Suzan tentam receber indenização trabalhista pelo tempo de serviço. O assunto foi discutido ontem durante uma audiência na Defensoria Pública do Estado. Essa bioquímica dedicou 13 anos de trabalho à saúde do Amazonas. Hoje ela faz parte do grupo de aproximadamente 5.000 servidores temporários demitidos do quadro da Suzan. A revolta dela é que o desligamento foi sem qualquer direito à indenização trabalhista, mesmo tendo tido descontos como INSS e FGTS feitos ao longo desse tempo. Eu quero que me deem, que me paguem, né? Me dê os direitos, que foram 13 anos que nós trabalhamos, tem pessoas que têm muito mais anos, para a gente sair assim sem nada, de mãos abanando, complicado, muito complicado. Socorro ainda continua trabalhando, mas sabe que é questão de tempo para ser desligada da Suzan. Preocupada, ela participou da audiência pública feita pela Defensoria, que tenta uma solução para os demitidos não ficarem sem receber os direitos trabalhistas. Eu entendo perfeitamente que quem fez o concurso é de direito de assumir. Só que a carência na saúde é tão grande que dá para entrar todos os concursados e permanecer os regimes temporários. Então, se não podia ficar essas pessoas, esses funcionários, por que o Estado permaneceu 14 anos? A empregada doméstica, a diarista, 2 vezes na semana, ela tem todos os direitos. Por que a gente não tem? Se o problema não for resolvido por meio de um acordo, a Defensoria vai entrar na Justiça para que o pagamento das indenizações seja garantido. E ela pretende, inclusive, pedir o bloqueio dos bens pessoais, tanto do secretário estadual de saúde, quanto do governador do estado. A intenção da nossa audiência pública era ver uma deliberação com o Estado e os demais representantes, mas eles não compareceram até o presente momento na audiência, o que fará com que nós façamos, obviamente, a busca por uma ação judicial. Independentemente disso, nos próximos dias nós estaremos anunciando qual é a demanda judicial e onde ela será proposta. A audiência pública também tratou do problema de quem contraiu empréstimos e financiamentos antes de ser demitido. Muitos desses trabalhadores estão com dificuldades em honrar essas dívidas. O que nós queremos aqui é justamente iniciar o diálogo, o colóquio, para que as pessoas que aqui estão possam ter condições de pagar e do lado de lá, que são as instituições financeiras, também vão receber. Então, é uma fonte de alternativa que essa pessoa está tendo junto à instituição financeira, ou seja, a renegociação de dívida propriamente dita. Em nota, a Suzan disse que vem seguindo as orientações do Tribunal de Contas, que tem considerado ilegais vínculos contratuais temporários. E afirma também que atende aí o pedido do Ministério Público para chamar os aprovados no concurso. Em relação à falta de pagamento das indenizações, a Suzan diz que busca uma parceria com a Procuradoria-Geral do Estado para estabelecer os direitos trabalhistas que devem ser aplicados nesse caso aí do desligamento dos empregados temporários. Entre os dias 21 e 25 de novembro, o Tribunal de Justiça do Amazonas realiza a Semana de Conciliação. Mais de 7.000 audiências estão previstas para acontecer, mas antes, no próximo dia 16, tem a chamada Pré-Semana da Conciliação. Quem tem mais informações sobre essa programação para a gente é o Márcio Azevedo, com quem eu falo agora ao vivo, não é isso? Márcio, bom dia. Como funciona então essa pré-semana? Quem que pode participar desses mutirões de conciliação, hein, Márcio? Oi, Dani, muito bom dia a você, bom dia a quem está conosco. Olha,
Essa pré-semana, na verdade, ela vai funcionar nos mesmos moldes da Semana Nacional de Conciliação. A questão é que aqui no Amazonas, o Tribunal de Justiça resolveu adiantar um pouco mais essas ações para justamente já destravar pautas, por exemplo, de março de 2017, que estão agendadas lá para esse período até março e julho de 2017. Então, com isso, esses processos já vão ser analisados a partir da quarta-feira da semana que vem, vai ser de quarta a sexta-feira, aqui no Fórum Enoque Reis. E quem pode procurar? Qualquer pessoa que tenha problemas aí da área civil, da vara de família, reconhecimento de paternidade e outros assuntos que já estão tramitando em alguma vara aqui da capital e do interior do estado. Você tem até essa sexta-feira para procurar essa vara onde seu processo está tramitando e mostrar que tem interesse que ele vá para a pré-semana de conciliação ou mesmo para a Semana Nacional de Conciliação. E aí, a partir da semana que vem, isso já começa a ser resolvido. Dani, vai funcionar essa semana e essa pré-semana nacional de conciliação, vai funcionar muito nos moldes do que a gente vem anunciando, que é aquela justiça itinerante, né? Você não precisa ter advogado, vai ser tentar resolver de uma maneira muito mais rápida, muito mais, vamos dizer assim, informal do que a gente costuma ver nas ações judiciais. O que eles querem? O que o Tribunal de Justiça quer? É tentar a resolução consensual, ou seja, onde naqueles casos em que as duas partes vão chegar em um acordo, o juiz homologa e aí esse caso já sai da esfera judicial e é resolvido rapidamente. Então, se você tem interesse em colocar essa sua ação já na pré-semana, procura, como eu disse, uma das varas onde essa sua ação está correndo, demonstra esse interesse que eles vão colocar na pauta de agendamento para começar a ser avaliada a partir do dia 16. Lembrando que para a Semana Nacional de Conciliação, que como você disse, começa dia 21, já existe aproximadamente 7 mil processos agendados para serem analisados aí pelos magistrados por todo o corpo que vai ser colocado à disposição. Para você ter uma ideia, Dani, são mais de 1.400 pessoas que vão trabalhar só na Semana Nacional de Conciliação. Na pré-semana esse número é um pouquinho menor, mas como eu falei, a ideia é destravar um pouco aí essa quantidade de processos que estão na fila aguardando para serem julgados. A gente tem certeza que tem muita gente que já vai resolver o problema da esfera judicial, vai conseguir, principalmente quem está com problema com concessionária de água, energia, telefonia e está com uma ação já tramitando aqui na Justiça do Amazonas, vai conseguir resolver isso. Então, fica essa dica para você. Corre até essa sexta-feira para você demonstrar esse interesse em colocar esse seu processo, essa sua ação penal aí para ser analisada nessa pré-semana que vai tentar resolver os casos antes da Semana Nacional de Conciliação. Se eu tivesse um problema, Daniel, acho que eu ia procurar resolver isso o mais rápido possível, né? Afinal de contas, tem gente que vai ter que esperar até junho do ano que vem e essa oportunidade é para adiantar esses processos. Uma boa, né? Uma ótima, sem dúvida nenhuma. A gente sabe que, infelizmente, a Justiça ainda tem muitos processos, né? A tal da morosidade da Justiça. Tem gente que, às vezes, até morre e não consegue receber uma indenização, por exemplo. Esse tipo de multirão auxilia muito quem tem alguma pendência, deve procurar. Obrigada, Márcio. Daqui a pouco eu volto contigo. Porque agora a gente vai lá para o estúdio da Rádio A Crítica conversar com a Micaele Cevalho e com o Deilson Albuquerque. Eles também estão ao vivo na 93.1 e agora conversam com a gente aqui no Manhã no Ar. Olá, Micaele. Bom dia, Deilson. Tudo bem? Bom dia, Dani. Bom dia a todo mundo que está aí assistindo Manhã no Ar. Então, vamos falar do aumento da passagem de ônibus, né? O Superior Tribunal de Justiça autorizou, e não é de agora, viu? É desde setembro, um pouquinho antes da eleição de segundo turno, o aumento da tarifa da passagem de R$ 3,00 para R$ 3,54. Os empresários esperaram até o último recurso, essa é a fala deles, mas o fato é que a passagem deve aumentar mesmo, né? Desde o dia 28 de setembro já está liberado para que os empresários façam exatamente esse reajuste que eles já vêm cobrando há um bom tempo, né? Dizendo que devido à inflação também aí, devido a toda essa questão aí que envolve até a infraestrutura e a estrutura dos ônibus, seria necessário um reajuste. Porém, até então, o próprio advogado do Sinetran, o Fernando Borges, Dani, ele disse que, por enquanto, eles não reajustaram a passagem, apesar de a Justiça já ter autorizado, eles não fizeram esse reajuste para a população, porque ainda vão aguardar a decisão final mesmo, lá o julgamento do mérito final, que vai acontecer no dia 16 de novembro, no Superior Tribunal de Justiça. Então, enquanto isso não acontece, enquanto não chega o dia 16 de novembro, que é a semana que vem, então, por enquanto, eles vão manter, por enquanto, a passagem em
R$3, que com reajuste vai alcançar os R$3,54. O prefeito, por hora, né, disse inclusive nas últimas semanas, principalmente antes do primeiro pleito eleitoral, ele disse que se depender dele, ele vai até as últimas consequências para segurar, para tentar congelar a passagem em R$3. Foi exatamente isso que ele fez, né? Já que tentava um reajuste no início do ano, mais precisamente em abril, aí ele entrou com uma liminar na Justiça, aqui no Tribunal de Justiça do Amazonas, segurou um pouco e aí o Sinetran foi para o Superior Tribunal de Justiça para tentar reajustar isso. E foi exatamente o que ele conseguiu. Desde o dia 28 já está liberado, porém, por questões administrativas, foi o termo que o advogado do Sinetran, Fernando Borges, utilizou. Eles ainda não fizeram reajuste. Então, vamos esperar a decisão final do mérito que vai acontecer agora no dia 16 de novembro em Brasília. Aí sim, a partir daí, eles vão fazer esse reajuste que, pelo que tudo indica, não tem mesmo como reverter a situação, apesar de o prefeito estar fazendo aí um braço muito forte perante a isso, Dani. Agora, o Sinetran deve dar como certa já essa decisão, né? Porque, embora prevista apenas para o dia 16, para terem anunciado já essa semana, já é quase que uma preparação. É igual aquele dito popular, né? O gato subiu no muro, vai preparando já para uma coisa que vai acontecer. Porque se desde o dia 28 de setembro essa decisão já está tomada, não tem nada que justifique a divulgação dessa informação essa semana, a não ser já o fato de ele já estar preparando a população para o que deve acontecer já na semana que vem. Aí, com essa decisão final, não deve ter jeito mesmo, devem aumentar praticamente de forma imediata. Provavelmente eles esperem domingo, né? Geralmente eles fazem essa mudança de tarifa de domingo para segunda-feira, que é um dia da semana que tem menos movimentação. Mas a gente tem que aguardar mesmo, mas, gente, praticamente certo que vai haver esse aumento, né? Ah, sem dúvida. Que o aumento vai acontecer, disso aí a gente não tem mais dúvida, né? Até porque a decisão final vai ser no dia 16 de novembro, né? O que o advogado do Sinetran disse, o Fernando Borges, essas questões administrativas, ele não detalhou quais seriam essas questões administrativas que eles ainda estão tentando conversar com a Prefeitura de Manaus. Mas, realmente, pelo que tudo indica, o Natal está chegando, né? Então, a população vai ter como presente de Natal antecipadamente o reajuste da passagem, que hoje está a R$3 e vai chegar a R$3,54. Lembrando, Daniela Sayag, que na semana passada nós tivemos muita gente reivindicando, né, reclamando aqui mesmo na Rádio Acrítica FM, participando por meio do nosso Linha Direta, que muitas frotas havia da redução, né, da frota do ônibus na semana passada. Tivemos o feriado também de finados, tudo bem, isso aí acontece. Aí eles utilizam a frota do final de semana, mas no dia seguinte, principalmente na quinta e na sexta-feira, houve uma redução que não foi comunicada previamente para a população e o Sinetran disse que também não foi comunicado dessa redução de frota e que aconteceu. E aí deixaram a população na mão sofrendo na semana passada e agora vem aí com essa premiação. De fato, realmente isso deve não se reverter mais, deve haver o reajuste mesmo de R$3,54 a partir do dia 16. Semana que vem, né? Agora 16 de novembro. Eras, Adeilson, presente de Natal que ninguém queria não, né? Poxa, um aumento desse, quem que vai querer de jeito nenhum? A gente vai mudar de assunto, continuar um assunto nada agradável, né? Com aumento de 135% no acumulado do ano. O feijão é considerado o grande vilão da cesta básica no mês de outubro. Aqui em Manaus, a cesta passou de R$ 401 para R$ 409. Pesa no bolso do trabalhador, né, Micaele? É verdade. Olha, mais uma notícia triste, né? Infelizmente, esse ano é um ano de crise e a gente fecha o ano aí dando essas notícias, ou melhor, eu acho que, na verdade, a gente está comunicando de quanto foi esse aumento, porque, na verdade, os consumidores, as donas de casa já tinham percebido isso na hora de ir no supermercado, né, Dani? A gente que é mulher que vai lá comprar no supermercado, a gente já sentiu que esse aumento ia vir pesado, que aí o balanço de final de ano não ia ser nada bom. Manaus teve alta acumulada de 11,44% na cesta básica, aí de janeiro a outubro desse ano. E justamente o que você falou, o feijão teve alta de 135%. Agora, uma curiosidade, essa alta registrada aqui no Amazonas não se reflete em outras capitais. Em 18 capitais do país, o feijão carioquinha registrou até queda, mas aqui a gente teve essa alta, a gente sabe que por questões da distância dos grandes centros, do transporte desse feijão, tudo isso contribui para que ele aumente. E aí, vamos aí lembrar, porque na verdade a gente já sente um pouquinho no bolso, né? Quais foram os vilões além do feijão? A gente teve aí o óleo de soja com mais de 7% de aumento.
teve o açúcar, o tomate, o café em pó, a manteiga, o arroz e o leite em pó, tão importante no nosso café da manhã. Ou seja, o nosso café e o nosso almoço subiram muito aí nos últimos meses. De acordo com o Diese, que é quem faz essa pesquisa, o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu em outubro mais da metade aí do salário dele, gastando com cesta básica. Isso realmente pesa, é uma notícia nada boa, porque a gente sabe que não foi o único aumento, né? Esse aumento registrado na cesta básica. A Deilson acabou de falar aí do aumento que talvez venha, que seja o reajuste na passagem de ônibus. Na semana passada, a gente comentou aí nos meios de comunicação sobre o aumento do gás de cozinha, que também pesa no bolso do consumidor, ou seja, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, quando chega no final do mês, o salário não está dando para nada, né, Dani? É verdade, a desvalorização a gente sente no bolso e a cada mês, infelizmente, e esse da cesta básica é um golpe muito grande, mesmo mais de 50% aí do salário mínimo aplicado em cesta básica, é muito difícil, sobretudo para o trabalhador que ganha, que tem esse rendimento, né, o salário mínimo. Obrigada por enquanto, Adeilson e Micaele. A gente volta a chamar vocês no finzinho lá do Manhã no Ar. Enquanto isso, para quem acompanha a gente nesse momento na rádio, eu quero desejar uma ótima terça-feira. Você sabe que eu parei aqui para pensar, porque tem muita gente que me para na rua e diz assim, Daniela, eu não te assisto, mas eu te ouço pela rádio, né? Porque às vezes a pessoa está saindo cedo ali de casa, está com o rádio ligado, ontem foi dia do radialista e mostra mais uma vez a importância que tem o rádio na vida das pessoas, indo para o trabalho, né? Ou levando seus filhos no colégio. Muitas crianças, inclusive, falam isso. É muito bacana realmente essa interação que a gente faz todas as manhãs. Então, para quem está em deslocamento acompanhando a gente nesse momento, uma ótima terça-feira. Quem vai acompanhar a gente até o fim pela TV e pela rádio, até daqui a pouco que eu volto com vocês. Até daqui a pouco, então. Tchau, tchau. Tchau. Seu filho é daqueles que não pode ouvir falar em dentista. Olha, esse medo que ele sente, muitos adultos sentem também, a gente sabe, né? Para evitar que essa rejeição dure a vida toda, uma dentista aqui de Manaus criou um jeito divertido e educativo para tornar a consulta menos traumática para os pequenos. O Emanuel Cardoso e o Ivonei Oliveira mostram pra gente que jeito é esse. Tem gente que não pode ouvir esse som. A maioria das pessoas, principalmente as crianças, associa esse barulhinho ao medo do dentista. Moriel tem 12 anos e não consegue superar o trauma. Eu tenho medo da broca porque ela faz um barulho muito estranho e eu não consigo. É tudo um processo para mim fazer. Eu tenho que parar de respirar, eu tenho que me fechar toda para poder ela botar a broca no meu dente. E ela tem que ficar parando de minuto em minuto para poder ficar respirando, porque senão eu não vou conseguir, eu não aguento. É muita pressão para mim isso. E o medo na hora de vir ao consultório é um assunto que merece a atenção dos pais. Isso porque, segundo a Organização Dentistas do Bem, no Brasil, mais de 30 milhões de crianças nunca sentaram na cadeira do dentista. Mas essa dentista que tem 20 anos de experiência atendendo crianças explica que o receio dos pequenos de ir até o consultório tem também outro motivo. O adulto, né, que tem medo de dentista e ela aprende que tem que ter medo de dentista. Para conquistar a confiança das crianças, a Aline criou um método diferente. Fantasiada de Alice do País das Maravilhas, a dentista atende brincando e cantando. Bruna, de apenas 2 anos, está no consultório pela primeira vez. No início, a menina ficou apreensiva, mas o atendimento descontraído acabou vencendo a desconfiança. Na hora da consulta, o paciente liga, a gente pergunta a idade da criança, porque dependendo da idade, a gente vai montar em cima para receber a criança o personagem que ela gosta mais, né? E aí a gente percebe que dessa forma a gente consegue uma interatividade bem melhor e um melhor resultado no tratamento. Os procedimentos dentários, como as restaurações e tratamento de canal, são os mais traumáticos para as crianças. Por isso, os pais devem fazer a prevenção e levar os filhos para a consulta desde bebês. Foi o que aconteceu com Ana Laura. Ela comemora toda vez que sabe que vai ao dentista. Quando eu era pequena, eu deitava em puff, porque eu tinha um pouco de medo, mas agora eu não tenho mais não. Eu gosto de sentar na cadeira, que é muito divertido. Agora sopra a vela, mas não queime o nariz. Um desaniversário feliz.
Olha, conseguir um emprego não tá fácil para ninguém, a gente sabe, mas quanto melhor é o currículo, claro, são melhores as chances também de conquistar aí uma vaga no mercado de trabalho. O problema é quem não consegue entrar numa universidade pública acaba sentindo aí o peso das mensalidades nas instituições particulares. Para tentar reverter esse quadro, as faculdades particulares oferecem bolsas aos estudantes e tem gente que faz o curso completo sem pagar quase nada ou mesmo nada por isso. Quer saber como? Vamos conferir no quadro Lição de Casa de hoje. Acompanhe. A Tainá decidiu que queria ser jornalista. Mas com a condição econômica da família, ela não conseguiria pagar a faculdade. Foi aí que ela viu uma porta se abrir. Eu vi uma placa sobre a bolsa de 50% que eu poderia ganhar da própria universidade. Então eu optei por fazer essa prova para me pagar metade, que a bolsa é uma grande oportunidade para quem não tem condições de pagar uma, entendeu? Então eu ganhei a bolsa de 50%. E o caso da Tainá não é único. Nessa universidade particular, por exemplo, mais ou menos 70% dos alunos têm algum tipo de bolsa. São vários os casos. Qualquer candidato que venha conversar conosco, que tenha sido aprovado em um processo seletivo, a questão financeira não é preponderante. Ele, então, ingressa conosco, ele tem aqui um programa, uma bolsa que é própria da instituição, em que ele já, uma vez aprovado, já se beneficia, já tem 50% de desconto ao longo do curso, isso desde 2014 até aqui. Aquele aluno que ingressou antes de 2014, ou que vem por transferência, por exemplo, e aí não passou por um processo seletivo, ele se candidata também a ganhar esta bolsa. Ganham os alunos e ganham as faculdades. Gravando a matéria, encontramos o Danilo. Ele faz publicidade e propaganda. E sabe quanto ele paga por mês pelo curso? Hoje eu não pago mais nada. Minha mãe passou por uma fase ruim financeiramente e eu descobri que eu teria que trancar a faculdade. E foi aquela correria e eu já estava imaginando desistir do meu sonho, sempre foi ser um publicitário. E eu consegui conversar com a minha coordenadora. Minha coordenadora me contou que eu poderia trabalhar para a própria universidade e, enfim, receber a bolsa as outras bolsas de 50%. Para quem quer estudar, as faculdades estão incentivando. É fundamental que o aluno busque a informação, que ele se respalde. Não adianta ficar só no verbal, tem que ter o respaldo do documento. É só assinar e fazer matrícula se as regras estiverem muito claras e que essa possibilidade seja clara para ele. Como nós vimos aí na reportagem, entrar para a universidade é sonho de muita gente. Vestibular, carreira, profissão, vocação ou apenas aptidão, hein? Metas, futuro, realização pessoal são palavras que passam o tempo todo aí na cabeça dos jovens vestibulandos e também dos jovens, né, pais que estão orientando esses jovens. A escolha profissional é provavelmente a primeira grande dúvida da vida de um indivíduo que vai refletir em várias horas aí diárias, em 5 dias de semana, pelo menos, de estudo e trabalho. Isso falando dos modelos clássicos de emprego. Por isso, vale uma reflexão muito profunda mesmo, tentar ser feliz, né? Ganhar dinheiro com algo que o realize. Para dar dicas e orientar sobre os cuidados que a gente deve ter, que deve ser tomado na hora da escolha profissional, a gente convidou aqui para o Manhã no Ar a Luciana Nogueira, que é psicóloga, coach e consultora de gestão. Muito bem-vinda, que bom tê-la aqui. Muito obrigada, Daniela. É um prazer estar aqui com vocês. Luciana, é isso que a gente falou mesmo, né? Esse é um momento de drama, às vezes, para a vida das pessoas, porque é uma escolha que vai ser determinante para o futuro. É bem verdade que pode se voltar atrás em qualquer momento da vida, mas todo mundo já quer fazer a escolha certa nesse momento. Exatamente. Né? É uma escolha para a vida. A gente passa mais de 8 horas da nossa vida trabalhando. Então é importante que a gente escolha uma área que realmente a gente tenha habilidade, que a gente tenha aptidão, que a gente tenha prazer, para que realmente o trabalho fique muito melhor. A gente estava aqui conversando antes de começar a entrevista, né, enquanto a gente assistia a reportagem, sobre a diferença de aptidão e vocação. Vocação é um termo que não se usa mais hoje em dia? Eu fico um pouco desconfortável com o termo vocação, porque eu acho que ele é muito determinista. Você nasceu para uma área X. E nós somos seres humanos em evolução. Quando a gente faz a escolha da faculdade, a gente é muito jovem. Então, é difícil dizer que você é vocacionado para uma área específica. Provavelmente você tem algumas habilidades, você tem algumas aptidões que algumas áreas
vão utilizar melhor essas aptidões. Então, a vocação ela é muito determinista. Agora, a gente continua usando o termo teste vocacional na área de psicologia? Usa. É mais orientação profissional. Mas os pais batem nos consultórios e dizem, ai, por favor, me ajude a fazer um teste vocacional, não tem problema. E como é que funciona esse tipo de avaliação? Então, é uma bateria de testes para entender quais são as características do indivíduo. Acho que esse é o ponto de partida de qualquer processo de orientação profissional, autoconhecimento. Então, o jovem precisa saber que características ele tem, que habilidades ele tem, que comportamentos ele tem, até, por exemplo, se ele é um resolvedor de problemas, se ele é um mediador de conflito dos colegas dele, se é uma pessoa mais criativa. Então, parte realmente do autoconhecimento. Aí tem uma série de testes psicológicos, desde assessments até realmente palográfico, enfim, uma série de testes que pode ser usado que vai ajudar o indivíduo a se conhecer. A produção preparou, com a ajuda da Luciana, alguns tópicos para a gente discutir aqui, ó. É importante nessa escolha profissional investir em autoconhecimento, que é exatamente o que você está dizendo, né? É o ponto de partida. O que você é e como você está no mundo. Isso é importante. E até realmente quais são as suas limitações. Eu sou uma pessoa mais desorganizada, sou uma pessoa mais impulsiva. Então, saber realmente quais são as suas características, os seus pontos fortes e os pontos a serem trabalhados. Busque o máximo de informações sobre suas áreas de interesse. Vale a pena conversar com profissionais da área? É o próximo tópico. Eu coloquei sobre buscar informações não só da área, mas também do curso. Tem muita gente que vê a área de atuação, mas não entende que precisa passar 4, 5, até 6 anos estudando para chegar lá. Então, isso de buscar o máximo de informações é não só da prática profissional, mas também do curso. Como que essa grade curricular é construída? Que matérias eu vou ter que lidar na faculdade? Então, buscar o máximo de informações. Aí a gente pula para o próximo tópico, buscar informações com quem está inserido na área. Praticamente todas as áreas têm vários caminhos possíveis. Por exemplo, a própria psicologia. O mais comum é psicólogo clínico, mas existe o psicólogo hospitalar, o organizacional, o de escola, enfim. Então, conversar com profissionais para entender os caminhos possíveis. Isso algumas escolas até incentivam, né? Você sabe que ano passado eu fui dar uma espécie de palestra para alunos de 2º e 3º ano do ensino médio, como mãe de aluna na escola da minha filha. Então, eles chamaram alguns pais. Esse tipo de conversa, eu achei, para mim, foi extremamente enriquecedora para saber o que os jovens, a visão que o jovem tem da sua profissão, né? Te ajuda até como profissional a repensar também algumas coisas, a deixar mais claro. É esse tipo de conversa? É claro, eles vivem na TV toda glamourosa, mas não sabem todo o caminho que foi até chegar aqui. Então, é importante desmistificar. Mesma coisa para áreas realmente que tem muito status, médico, de jaleco branco, ok. Quantas horas de estudo, quantos anos de estudo. Então, é importante realmente conhecer a realidade para desmistificar aquela beleza toda, porque muitas vezes desistem no caminho porque não sabia quão difícil era chegar lá. Eu tive uma aula agora recente em São Paulo, que é uma área específica, né, de também gestão de pessoas, que diz assim, um professor, às vezes, ele sabe que daqueles 20 alunos, 4, às vezes, dependendo da área de atuação, vão se formar, 2 vão ser um bom profissional. Porque, infelizmente, muita gente falta essa orientação na hora da escolha e muda de trajeto, muda de escolha ao longo do trajeto. Eu até coloquei pesquisar o mercado, mas tem muitas pessoas que escolhem apenas baseado no mercado. Essa área hoje é a que dá dinheiro. E aí não tem habilidade, não tem aptidão. E durante o tempo de faculdade, como as coisas mudam muito rápido, nem é mais uma área que dá tanto dinheiro assim. E aí a gente tem um monte de profissional no mercado que fez uma escolha por motivos errados e a gente tem profissionais medianos e ruins inseridos aí no mercado. Que era a minha próxima pergunta exatamente para você, né? A gente vive num momento aí de crise econômica, então a tendência das pessoas é justamente escolher profissões, áreas que, em tese, te dão mais dinheiro no futuro. Direito, engenharia, medicina continuam sendo muito procuradas. Isso não é um erro. Isso é um erro, porque tem muita gente pensando assim, então tem muitos profissionais medianos entrando no mercado. Como é que você vai se destacar? Outra coisa, o mercado está mudando muito. Então, daqui a 5 anos, pode ser que não sejam essas áreas. O que você vai fazer com esse diploma se você não tem o menor interesse, a menor habilidade, você fez apenas pelo dinheiro? Então, é realmente um erro. Pesquisar o mercado é importante. Se você quer estudar oceanografia, você tem que sair de Manaus. Mas escolher apenas baseado em demanda de mercado é muito arriscado. Agora, Luciana, como também ao escolher de maneira errada e você ao longo do curso descobrir, puxa, não era isso que eu queria, né? Vale a pena ir até o fim ou é um momento ali de realmente repensar e mudar? Isso é uma escolha muito particular. Se, sim, falta um semestre para você conclui, conclui e repensa.
mas tem pessoas que dizem eu não aguento mais um dia dentro dessa faculdade. Então isso é uma escolha realmente muito individual. O importante é realmente pensar a longo prazo. Então, ok, você vai concluir essa graduação que você já está apenas porque você já fez 1 ou 2 anos? Sim, é o que você vai conseguir fazer por 20, 30, 40 anos? Então, assim, pensar a longo prazo, eu acho que orienta esse tipo de decisão. Eu vou até ler aqui, porque são porcentagens. Uma pesquisa diz que 74% dos brasileiros estão satisfeitos com o trabalho, 18 se posicionaram de forma neutra, 8 mostram-se insatisfeitos. É um número... Eu diria que essa estatística é bastante otimista. Você acha que mais gente está aí insatisfeita? Eu, sim, empiricamente, chutaria que esse percentual é bem maior de pessoas insatisfeitas. Por quê, hein? Porque escolhe mal? Porque eu trabalho com recrutamento e seleção, então eu recebo muitas pessoas em entrevistas de emprego e muita gente insatisfeita com a sua área de atuação, às vezes com a empresa, que tem ainda características muito antigas, mas porque às vezes escolheu de maneira impulsiva ou porque os pais queriam. E não se identificam com a área. Então, por falar em pais, era um assunto que eu queria entrar mesmo. Muita gente que assiste a gente é pai e mãe, inclusive de adolescente. De que maneira os pais devem se comportar? De que maneira eles podem ajudar os filhos nessas escolhas? Eu acho que principalmente no primeiro ponto, entender quem o seu filho é. Sim, ajudá-lo a entender, ajudá-lo a buscar esse autoconhecimento, porque o autoconhecimento é uma busca contínua, mas também existem métodos para isso. Você pode buscar um coaching estruturado, um processo de orientação profissional, é entender que, assim, é a vida do seu filho, ele vai passar muitos anos fazendo aquilo. Então, o ideal é que ele esteja confortável, esteja feliz, esteja satisfeito com a área de escolha. Então, não projetar as suas frustrações, interesses nos filhos. Eu queria ter sido médica, mas eu não tive condições, mas o meu filho vai ser doutor. Então, esse tipo de comportamento ainda acontece e, normalmente, são os profissionais que estão mais insatisfeitos. Muita gente ainda escolhe uma profissão já pensando em ser um concursado público, né? Isso acontece muito e extremamente, de uma maneira radical, em Brasília, porque as pessoas têm ali o Congresso, sobretudo, né? O Congresso Nacional e o Senado, e outros tribunais que têm tantos, como ali uma forma de estar seguro, né? Esse tipo de perfil ainda é muito recorrente ou você vê nos jovens um perfil assim mais empreendedor, mais criativo? Eu diria que o jovem está mais empreendedor, mas os pais ficam muito inseguros. Conservadores ainda. Exatamente. Assim, o que era sucesso no passado? Era um concurso, o primeiro emprego e onde ele se aposentava. E hoje em dia existem outras formas de sucesso. Essa também continua sendo uma forma de sucesso, se é o que o indivíduo busca. Mas eu vejo muitos pais inseguros com o empreendedorismo porque realmente é instável. Mas é uma possibilidade de sucesso. Então, os pais realmente ajudarem o filho a buscar autoconhecimento, porque talvez empreendedorismo seja o caminho certo para o filho dele. Olha, nós estamos conversando sobre esse assunto, né? Escolhas profissionais. A gente começa agora, teve o Enem, aí milhares de pessoas, quase 200 mil se inscreveram aqui no estado do Amazonas, milhões de pessoas no Brasil, porque a gente começa um período agora, até fevereiro, de vários tipos de concurso de ingresso. Então a gente está conversando com a Luciana justamente sobre isso, para orientar até você, pai, de que maneira pode auxiliar o seu filho nesse importante momento. O importante é estar junto e incentivar ele a fazer o que ele queira de ser feliz, né? Autoconhecimento e apresentar as pessoas que você conhece para que ele consiga realmente entender os caminhos possíveis. A minha pequenininha de 5 anos disse: mamãe, o que a senhora acha que eu quero ser quando crescer? Eu falei: feliz, é o que eu quero. Obrigada, Luciana Nogueira. Ela é psicóloga, coach, consultora. Muito obrigada, realmente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, Muito tchau. obrigada. Tchau, tchau. Então, a gente vai agora para fazer um pequeno intervalo. Volta já com notícias de trânsito, também compras de Natal. São 6 horas e 42 minutos. A gente volta já.